Boa tarde a todos. Então, estamos, em nossa última semana de aulas, Queria muito que esse momento fosse pessoalmente, mas nem por isso a gente vai deixar de contemplar o conteúdo com vocês. Então, a aula de hoje, ela diz respeito à produção de polpa de pescado e surimi, A gente já viu um pouco essa produção de polpa de pescado em prática, na aula prática que fizemos de peixe, quando a gente pegou os resíduos de afiletagem e a gente passou na máquina. Então ali, já foi um iniciozinho do que vocês veriam nas outras aulas e a gente vai falar por aqui hoje, ok? Então, inicialmente, como eu falei, eu tenho dois produtos: a polpa de pescado e o surimi. Eu acredito, eu tô falando por mim, que até antes de eu ter contato com a disciplina, como estudante, eu não conhecia nenhum dos termos, nem a polpa de pescado, nem o surimi. E acredito que vocês também não. Então, existe uma diferença básica, entre a polpa de pescado e o surimi, e o que eu posso dizer é que um é o caminho do outro. Então, se a gente olhar na definição, a polpa de pescado seria a carne não lavada, com sua cor, odor e sabor naturais, geralmente obtida por separação mecânica. Por que geralmente? Porque tem algumas pessoas que fazem, algumas unidades beneficiadoras que ainda usam essa separação manual. Mas esse processo, ele é basicamente a separação mecânica da carne dos resíduos de peixe que ainda restou, daquela filetagem, daquele corte de postas. E aí a gente passa na máquina e teríamos, esse produto. Então, a máquina a gente já usou em aula prática. Ela é uma peça que em empresas pequenas ela é acoplada a um moedor, como a gente viu. E essa máquina, ela recebe o resíduo. Esse resíduo ele tem espinhos, nadadeiras com resíduos de carne, e após isso a máquina quebra tudo e separa o osso da carne. Então ela tem uma carne moída que a gente chama ela de CMS, que significaria dizer carne mecanicamente separada. E esse é um termo muito utilizado na tecnologia de carnes, porque a CMS, a produção de CMS que a gente usa em pescados, ela surgiu da necessidade de aproveitar as carnes de aves, Então, é uma adaptação, mas tudo isso surgiu lá na questão do processamento da carne de aves. A gente chama de CMS do mesmo jeito, só que no caso CMS de pescado. A gente também tem uma variante que eu acho sensacional, que é fruto da produção do laboratório, que é a DMS. Então, o que seria a DMS? Seria algo específico da carne de rã, onde a gente troca o C pelo D, onde o D seria a palavra dorso. Então, o dorso é esse músculo que está nas costinhas da rã, A gente não chegou a fazer o abate, infelizmente, mas na rã touro, a carne nobre, ela está nas coxas, Apesar da rã ser bem gordinha, anatomicamente falando, mas toda essa barriguinha dela é a parte de vísceras, de ovas, aparelho reprodutor. Então, esse meio, apesar de ser bem gordinho, ele quase não tem carne. Então, a tecnologia faz com que a gente passe ele tem uma cartilagem, tem ossos, E aí a gente passa na máquina e vai obter a carne moída do mesmo jeito, só que a carne do dorso. Então a gente chama de dorso mecanicamente separado. Então, em outras palavras, gente, chamar polpa de pescado, polpa de peixe, polpa de rã seria eu obter uma carne moída, só que separada mecanicamente. Seria isso.
E o surimi? O que é que seria o surimi? Seria eu pegar essa polpa, essa carne mecanicamente separada obtida e fazer várias lavagens, né? Então é a carne de pescado lavado. E essa lavagem vai servir para quê? Para tirar o odor e o sabor do pescado a quem a carne é proveniente. Então, no fim das contas, quando eu pego essa polpa de peixe e eu faço essas lavagens, eu estou visando a tirar tudo aquilo que não é a proteína principal da carne. E esses componentes que não são a proteína principal da carne, eles que vão dar o sabor, o odor, e a gente quer que saia. O surimi, ele é um produto neutro de sabor e neutro de aroma. Então, eu posso fazer, quando eu obtenho surimi, eu posso fazer qualquer outro produto que tenha qualquer outro sabor associado, menos do peixe a que aquele surimi teve origem. Certo? Vamos explicar melhor. Voltando, né? A polpa, desculpa, gente. O surimi, eu pego aquela polpa de peixe, aí faço as lavagens e vou obter essa pasta branquinha que está na foto. Com essa pasta é o que eu faço os produtos derivados. No cantinho direito eu tenho o cane, né? É um produto muito consumido na culinária oriental, né? Muito usado em sushis, em saladas orientais, sunomono. Então, é um produto que ele pega a partir do surimi, ele é cozido, o surimi quando cozido, ele vai ficar nessa textura de gel, é uma carne fofinha. E com isso, o cane, se vocês tiverem a oportunidade de comprar no seu mercado algum dia, é vendido no seu mercado, ele tem lá que ele tem sabor de caranguejo. Então, o que é que foi feito? O surimi, ele tem sabor neutro, ele tem aroma neutro, e aí, né, quando foi feito o cane, colocou-se o aroma de caranguejo, o sabor de caranguejo. Então, ele fica com gostinho de carne de caranguejo, mas não é de caranguejo, é peixe, ok? Um outro produto que vocês vão ficar pasmos, mas eu já vi, inclusive, é o camarão, que a gente chama de camarão fake, né? Esse camarão seria o surimi cozido na forminha de camarão, né? E ele vai ser saborizado e flavorizado, né? Vai ter seu aroma e o seu sabor de camarão, mas não é camarão verdadeiro. É a pastinha que eu tô mostrando lá no início. Ela vai ser moldada, temperada, né? Saborizada e cozida. E aí ela fica sendo vendida assim, então desconfiem enquanto consumidores quando vocês estiverem comendo algo de camarão por um preço muito mais barato do que vocês acham que deveriam ser. Vocês podem estar comendo peixe, tá bom? A polpa de pescado, né? Como eu já falei, ela é a separação mecânica da carne obtida dos resíduos da filetagem. E tanto a polpa de peixe, né, tanto o CMS quanto o surimi vão ser alternativas que a gente está agregando valor. Porque se você pensar, se eu não tiver como fazer isso, eu vou estar descartando, né, esse produto que ainda tem carne, que ainda tem proteína, que ainda teria como aproveitar. Então, isso é uma alternativa que aproveita muito bem, né, os resíduos da indústria. Na primeira foto, no cantinho esquerdo, tem algumas fotos iguaizinhas a que vocês obtiveram, né? Vocês fizeram a filetagem de pescado e o pescado no final fica assim como no cantinho esquerdo. E se eu não tivesse como separar, eu não teria outra coisa a fazer a não ser jogar ou procurar alguém que compre, né, que tenha interesse em comprar esse produto por um valor muito mais baixo. Agora, se eu tenho condição de ter uma máquina como essa, ou se eu quero trabalhar com beneficiamento de pescado,
faça um projetinho, consiga um financiamento, compre a minha máquina, eu vou ter essa carne mecanicamente separada. E com essa carne, gente, a gente pode fazer muitos outros produtos. Ah, professora, eu posso fazer o surimi? Pode. E mesmo se você não quiser fazer o surimi, como não é muito da nossa cultura, você pode colocar essa carne em outros produtos. Exemplo, o steak de peixe, né? O steak de tilápia, que tem aí na foto. O que é o steak de tilápia? É aquele empanado que muito vendido de frango, né? Que vocês encontram em todo canto aí de frango, mas ele sendo de tilápia, feito com CMS da tilápia. As tirinhas de tilápia seriam empanadinhos, feitos com a carne mecanicamente separada. Alguns croquetes também, que algumas marcas vendem, né? Medalhões de empanados, recheados. Então, gente, tem muita coisa que vocês poderiam agregar valor, né? Ou vender propriamente a carne moída, como tem algumas marcas que você encontra no seu mercado. Ela sozinha não tem um gosto muito bom, mas quando você incrementa em outros produtos, o consumidor não percebe e você diversifica a oferta, né, de produtos derivados do peixe. Para fazer a polpa, né, você precisa de uma máquina chamada de despolpadeira, né? E essa máquina vocês tiveram a oportunidade de ver, ele tem um rotor, né, uma peça. Essa peça, ela tem uma peneira, é um tambor perfurado. O próprio motor, o próprio parafuso sem fim da máquina, ele faz a questão da moagem, da quebra do resíduo, quebra do osso, e dentro do tambor acontece a separação do osso, né, da proteína da carne que ainda existe ali. No cantinho direito, você tem uma figura que mostra, né, algumas espécies como armado, tilápia, flaminguinha, e aí mostrando depois que você aproveita os resíduos, né, desses peixes, a tilápia e o armado são aproveitamentos de posta, de filé. E a flaminguinha é um peixe muito pequenininho, que você não teria como tirar um filé, né? Você teria um trabalho muito grande para um rendimento muito baixo, é um peixe miudinho. Então, é melhor você trabalhar com CMS, obtendo CMS, já direto. Eviscera, tira a cabeça, faz e já passa na máquina, né, para obter o CMS. E a partir daí aí sim você pode, né, ter uma ampla utilização desses produtos. E aí, como eu falei, esse equipamento ele foi originado, né, da necessidade lá em aves que foi adaptado para pescado, ok? Com relação agora ao surimi, né, só para vocês saberem algumas curiosidades, o surimi é uma palavra japonesa, né, como todo mundo já deve ter suspeitado, e significa carne moída, né? Só que é uma carne moída que, se você fosse grosseiramente chamar de carne moída, professor, então é igual ao CMS. Mas na nossa legislação, não. O surimi é a carne moída lavada, ok? Então, como você faz a lavagem, não tem sabor, não tem aroma, não é um produto que você consuma diretamente. Então, ele é um produto obtido para ser um produto, para ser uma matéria-prima, um insumo para fazer outros produtos, ok? Então, é uma matéria-prima intermediária. Ele é um produto, mas serve como matéria-prima para outros produtos, ok? Então, esse surimi, essa diferenciação de pensar em lavar a carne, né, surgiu, né, lá no século XII, quando lá no Japão os pescadores perceberam que se a gente pegasse essa carne, moesse, e aí a gente poderia lavar colocando sal e colocando açúcar, ele teria uma durabilidade maior. E depois a tecnologia, né, com o passar do tempo, veio trazendo a necessidade de transformar esse produto em outros produtos para consumo, ok?
O surimi, ele fica branquinho. Vocês viram nos slides anteriores que a polpa, o CMS, ele fica um pouco acinzentado por conta dos pigmentos da pele, de nadadeiras, do próprio sangue. Então, ele tem uma pigmentação acinzentada, avermelhada. E quando a gente faz as lavagens, que vai ficando só as proteínas principais, o surimi ele vai ficando branquinho, ok? E aí cabe ao produtor se quer mudar a cor, se quer deixar branquinho. Na figura de cima é o surimi aí no slide e na figura de baixo é o que a gente chama de camaboco. É um produto feito com surimi da culinária oriental que faz uns rolinhos temperados, sabor camarão, sabor lagosta, sabor peixe mesmo. E aí o consumidor, né, vai tirando fatias para consumir como carne mesmo, ok? Como eu falei, né? Uma das propriedades quando você obtém as proteínas principais da carne isoladas, né, lavadas e concentradas, é a formação de gel quando a gente cozinha esse surimi. E com essa questão de formação de gel, a gente vai ter um produto com a textura legal, fofinha. E para o armazenamento, né, sempre a temperatura abaixo de 5 graus para as enzimas não atuarem, não deteriorar essa carne, esse surimi. Como eu falei também, o surimi corresponde a essa proteína moída lavada e a lavagem aqui é o ponto-chave da obtenção desse surimi, né? Porque ele vai remover as proteínas, outras proteínas que não são as principais, como as sarcoplasmáticas, as proteínas do estroma, então as fibras de colágeno vão todas embora e aí vai ficar apenas a proteína miofibrilar, a quitina e a miosina, só vão ficar elas. Então, como ela vai ficar ali pura, tudo aquilo que vai embora estava relacionado ao sabor, ao aroma e sai. Então, ele fica neutro, ele não tem gosto e ele não tem aroma. Então, ele está disponível para você fazer qualquer produto e colocar o sabor que você quiser. Para você chegar a esse ponto, não é uma lavagem apenas, são repetidas vezes. E aí eu vou mostrar a vocês o fluxograma de processo. Então, o fluxograma, ele começa, né, com o pescado descabeçado, eviscerado, né, espinhaçado. Ele vai partir da matéria-prima, ele vai ser lavado, aqui ainda o próprio pescado, tá, gente? Ele vai passar o pescado, ele vai para uma despolpadeira e essa despolpadeira vai produzir o minced. Minced, gente, é em inglês a carne moída. Então, com a despolpadeira, você teria aí a polpa de pescado feita. Então, quando eu obtenho o minced, eu tenho dois caminhos. Ir para baixo, continuar para baixo, ou ir para o lado esquerdo. Então, primeiramente, eu vou falar do minced caminhando para baixo, que seria a polpa de peixe. Então, obtive a minha polpa de peixe, se eu quiser vender assim ou guardar, eu coloco alguns aditivos, como tripolifosfato, misturo e guardo como CMS, como polpa de pescado, como DMS, se eu estiver fazendo com a rã, ok? Porém, meu objetivo, se não for produzir o CMS e sim fazer o surimi, eu não paro por aí. Eu pego o CMS e vou agora para o processo do lado esquerdo. Eu vou fazer as lavagens, né? As lavagens aqui está representada ó, no quadradinho que tem H2O, menos que 10 graus, né? Temperatura menor de 10 graus. Então, a lavagem é sempre em água gelada. E aí, como é que faz essa lavagem, professora? Eu vou pegando o CMS, vou colocando água gelada, misturo e espero a proteína descer. Quem vai descer são as proteínas que eu quero. E o que eu não quero vai ficar lá, boiando em suspensão,
na água. Então, quando a proteína que eu quero decanta, eu separo, removo a água, fico só com o que está no fundo do recipiente e vou fazer isso umas 3 a 4 vezes. Toda vez agita, decanta, então cada lavagem que eu vou fazendo vai diminuindo a quantidade de interferentes que eu quero que saia. E aí, depois que eu vejo que a proteína está bem lavadinha, branquinha, sem odor, sem aroma, eu vou, fazer a prensagem. Eu vou tirar o excesso de água prensando, assim como vocês fazem lá em leite para fazer um queijo. Quando você pega o queijo e bota na forminha, ele fica prensando para tirar o excesso de água. Então, faz a prensagem, mistura os aditivos. Quais são os aditivos que a gente usa, professora? A gente usa sorbitol ou sacarose a 3% e um fosfato. Isso serve para quê? A gente usa para evitar a desnaturação da proteína, que ficou, e também previne a desnaturação das proteínas musculares. Então, eu vou ter uma estabilidade dessa proteína que eu estou conservando, ok? Então, depois que eu coloco os aditivos, misturo, eu vou moldar, A gente vai ver que essa moldagem, ela pode ser em blocos, para poder usar depois, pode ser em rolinhos, tudo para usar depois, e vou congelar. Aqui ele dá uma medida, se você quiser fazer bloco, para guardar, e a temperatura de congelamento você tem o surimi. Quando você prensa, gente, a umidade final do produto deve ficar abaixo de 80%. Então, você tem que saber quanto tempo vai ficar prensando para poder ficar sequinho. Nessa foto tá justamente as formas de acondicionamento que eu faço a moldagem, Pode ser em bloco, como esse primeiro, e pode ser em rolinho, Em tripas, que a gente depois possa tirar para usar em outro processo. Como eu falei, o surimi, ele não está pronto para comer, ele não está pronto para consumo, ele é uma matéria-prima para fazer outros produtos, ok? E aí, com o surimi, um grande exemplo que a gente tem é a fabricação do cane. Então, o cane é aquele rolinho, aquele bastãozinho feito de surimi com sabor de caranguejo, que ele vai ter uma utilidade muito grande na cozinha oriental. E aí eu vou passar um videozinho que ele tá em inglês e depois eu faço os comentários, ok? Crab and lobster delights begin with frozen slabs of surimi, which arrive from Alaska. Crab and lobster delights begin with frozen slabs of surimi, which arrive from Alaska. After chopping the fish into flakes, it mixes with starch, egg whites, and crab flavorings. Without the flavoring, mild surimi has almost no taste at all. It tends to be kind of like a tofu. Next, surimi paste pumps over to the cook lines where it extrudes out into thin ribbons. It's here also where a red stripe made from dyed surimi is added, giving this faux crab a more realistic look. Steam quickly cooks the flat fish, and once cool, the ribbon rolls up, forming a rope. Then it gets chopped into crab-like chunks. After measuring into packages and sealing shut, Crab Delights take one final swim. This long pool actually contains heated water, pasteurizing the packs. After about 4 hours of processing, imitation crab is ready for cracking. And when it comes to consuming, surprisingly, Crab Delights are most popular along coastal areas, where fresh seafood is already sold. It's a taste of the sea found in salads and pasta dishes, but despite its amazing similarity to shellfish, you don't have to crack this crab. After chopping the fish into flakes, it mixes with starch, egg whites, and crab flavorings. Without the flavoring, mild surimi has almost no taste at all. Cozinhando. It tends to be kind of like a tofu. Next, Misturou surimi com os paste pumps over to the aditivos, cook com lines where it extrudes saborizantes. out into thin ribbons.
It's here also where Formou a uma red pasta, stripe made moldou em from dyed lâminas, surimi colocou is o added, corante. giving this faux crab a more realistic look. Steve Essas quickly lâminas cooks the estão sendo flatfish and once cozidas e cool, vão the ser ribbon rolls up, enroladas. forming a rope. Then it gets chopped into Quando crab-like foi chunks. enrolado, After ficou o measuring bastão e into ele foi packages and cortado. sealing shut, Crab Delights take one final swim. This long pool actually contains heated water, pasteurizing the packs. After about 4 hours of Faz o processing, resfriamento em imitation água crab is gelada ready for cracking. e já está And when it comes to pronto. consuming, surprisingly, Crab Delights are most popular along coastal areas, where fresh seafood is already sold. It's a taste of the sea found in salads and pasta dishes, but despite its amazing similarity to shellfish, you don't have to crack this crab. Então é isso, gente. É um processo que não é tão simples, né? Mas é algo que agrega muito valor e tem uma utilidade muito grande. Professora, eu poderia fazer algo mais simples? Poderia. Você poderia prensar, fazer um hambúrguer, você poderia prensar e fazer um croquete. E o sabor seria o que você quisesse, ok? Pessoal, então a gente conclui o conteúdo. Eu estou, além desse vídeo, soltando alguns exercícios para vocês e a gente vai conversando. Muito obrigada e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais!